E nós acabamos de ver que para muitos cristãos não é fácil professar a sua fé em diversas regiões ali do mundo. Mas e agora no Brasil, né? Como é que está a situação da liberdade religiosa? Será que esse direito está sendo respeitado por todas as pessoas, inclusive as que professam fés não cristãs? Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Augusto Rocha, que já está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Dr. Augusto. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite. Como é que a gente pode avaliar, doutor Augusto, a questão da liberdade religiosa aqui no Brasil? Pergunta interessante. E eu acho que a matéria ela foi bem abrangente e já mostra para a gente em perspectiva qual é a nossa condição de liberdade religiosa. Você vê diversos países na África, países aí no Oriente Médio, em algumas regiões da Ásia, em que não existe apenas a chamada discriminação. Veja, discriminação está presente em muitos lugares, certo? O Brasil nem é considerado um país em que há muita discriminação, mas o segundo estágio é a perseguição. Então você vê que tem países em que pessoas são presas, mortas, sequestradas, obrigadas a fugir. Então, colocando em perspectiva, o Brasil está bem, está na vanguarda, é um dos países em que a liberdade religiosa está mais avançada. Existem desafios, naturalmente, mas não apenas em termos de legislação, mas também em termos de cultura e educação. Nós estamos bem tranquilos no Brasil. E o que acontece quando a liberdade de expressão religiosa é atacada aqui no nosso país, por exemplo? Legal. A pergunta é curiosa porque não é apenas a liberdade religiosa, mas a liberdade de expressão religiosa. Como você expressa a sua religião? Vou usar como exemplo algumas religiões de matriz africana que expressam a religião deles por meio de alguns procedimentos feitos em lugares públicos, né? Às vezes na rua, em alguns lugares. Essa é uma expressão religiosa. E tenho notícia, tenho informação de que essa expressão acaba sendo vandalizada em muitos momentos. Mas não acontece apenas com eles. Há um outro exemplo, sinais em que católicos fazem, né, o sinal da cruz aqui em frente ao corpo. Muitas vezes é utilizado como piada, né, por outros grupos aí religiosos. Então, essas expressões religiosas fazem parte do chamado culto, né, de um conjunto de crenças. Acontece que no Brasil, se você viola uma expressão dessa, uma expressão religiosa, as pessoas levam na brincadeira. Então, aí é que está, eu diria assim, o principal problema relacionado à liberdade religiosa no Brasil. É uma forma de discriminação, é também uma forma de agressão. E o que uma pessoa pode fazer se ela sentir que a sua expressão religiosa foi atacada de alguma forma? Então, por exemplo, eu sou cristã, estou indo à igreja de manhã, pego minha Bíblia, estou ali com a minha Bíblia junto do corpo, aparentemente visível para que outras pessoas vejam. Se alguém fizer alguma chacota comigo, ou alguma coisa nesse sentido, porque eu estou carregando a Bíblia, o que eu posso fazer para me proteger? Gabriela, se você entende que esse ato agrediu a sua pessoa, você se sentiu violada no seu direito, você pode buscar algumas alternativas, né? O primeiro de tudo é criar registros dessa situação, documentar esses fatos. Você sabe que eu sou advogado e eu sempre falo que advogado trabalha com provas, né? Então você precisa criar provas do que aconteceu. E aí você tem alguns caminhos. Se você quer responsabilização criminal, a depender do ato, pode ser considerado crime, uma ameaça, uma violência física, procurar a delegacia, né, com boletim de ocorrência. Ou você pode usar o Disque 100, né, que é um canal de denúncia para N assuntos humanitários, e inclusive há um módulo específico para denúncias sobre violação de direitos de liberdade religiosa. Ok. E quais são os desafios ali da liberdade religiosa no nosso país, embora a gente esteja aí muito melhor que tantos outros, né? Veja, na minha perspectiva, o desafio é fazer com que as pessoas entendam que a religião não é uma limitação e também não cria uma vantagem em relação às outras. Olha um exemplo mencionado na matéria que nós vimos. Há pouco tempo atrás, os guardadores do sábado, quando iam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, tinham que ingressar na sala de prova junto com ali, todos, né? E a prova era realizada no sábado e no domingo. Sim. Ele ficava trancado, entrava ali meio-dia, 1h da tarde, e ficava até o pôr do sol, com evidente prejuízo mental e todo o cansaço do corpo em relação aos outros. Então o adventista vai e pede um direito a uma prestação alternativa, o guardador do sábado, melhor dizendo,
a uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa não é uma vantagem, é apenas para que ele entre em disputa, no caso do Enem, em igualdade de condições. Então, quando alguém invoca um direito de liberdade religiosa, às vezes é visto como tentando obter vantagem. Acredito eu, ao meu ver, que esse é o principal desafio, junto com aquele outro aspecto que eu falei, em que suas crenças são usadas como chacota ou como piada. Acho que esses são os que mais nos afetam. A gente raramente percebe a injustiça quando ela nos favorece. A gente geralmente percebe quando ela nos prejudica. Sim. E não percebe quando ela prejudica outros. Então, a liberdade que eu tenho, todos aqueles crentes de religiões de matriz africana têm também. Então, esse é um exemplo de diferenças aí no tratamento que a gente vê no Brasil hoje. E para a gente finalizar, né, como é que a gente de casa pode ajudar a promover o respeito às religiões, às diferenças de religiões ali no dia a dia? Porque, como você falou, a gente às vezes pensa só quando acontece com a gente, mas a gente também é responsável pela liberdade religiosa do próximo. A gente também deve respeitar a religião do outro, né? Exato. Olha, quando você fala você em casa, eu penso em alguém que está em família. Então, o primeiro passo é a cultura e a educação. E isso começa em casa. A gente pode ajudar os nossos filhos a entender que as diferenças existem e, em muitos casos, elas são boas, são positivas. A gente também pode ensinar nossas crianças a se proteger em relação a ameaças, agressões, etc. E há N outros casos que a gente pode ajudar levando informação, compartilhando sugestões, orientando pessoas que de repente sofreram alguma violação. Acho que esse é o tipo de participação que está à disposição de quase todo mundo no Brasil. Verdade, a gente fez isso agora mesmo, né? Ajudando a gente a entender um pouco o que é a liberdade religiosa e fazendo você de casa também aprender a respeitar a religião do outro. Doutor Augusto, obrigado pelas informações aqui. Obrigado, Gabriela.